sua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Mais uma vez. Nós estamos aqui para pedir misericórdia de Deus, Salvador, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos ler uma palavra no livro de Hebreus 10, 35. Glória a Deus. Aleluia. Hebreus 10, 35. Uma palavra maravilhosa, né? Aqueles que não conseguiram vir, Senhor, abençoe o guarda, o proteja, vai visitar, fazer milagre, fazer maravilha, meu Deus amado, meu Deus poderoso. Nós rogamos ao Senhor, Senhor, abençoe o proteja o guarda, Senhor, nossas vidas, nos dê sabedoria do alto céu. Pai amado, que a gente vai falar não é de nós, é do Senhor, do seu cumprimento, essa palavra nos corações, do ouvir a palavra de Deus, ó Pai, todo poderoso Deus. Nós te pedimos agora, sempre agradecemos desde já, Senhor, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Hebreus capítulo 10, 35 fala assim: não rejeite, pois, a vossa confiança, que tem grande a vontade de galardão, porque necessita de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possa alcançar a promessa. Porque ainda há um pouquinho de tempo, e o lugar de mim virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recusar, minha alma não tem prazer nele. No 39, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a questão, mas somos daqueles que creem para a conservação da alma. Né? Certo? Pode assentar no nome de Jesus. Né? Uma palavra bonita, maravilhosa. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Todos nós estamos aqui, Deus confia que nós somos capazes de fazer algo para Ele. Ele entregou em nossas mãos algo, né? Ele confiou, nós vamos olhar a história dos talentos, vamos encontrar que um ganhou um talento, outro 2, outro 5, e aí por diante um que ganhou um, ficou perto, ficou desanimado, e enterrou. E esse que enterrou, o Senhor cirou com ele, o Senhor ficou irado com ele, falou que ele devia ter emprestado, pelo menos os banqueiros, para que quando voltar, para poder viver com juros, não é? Mas aquele que granjeou, cada um que granjeou, o Senhor disse: serve fiel, fosse fiel no pouco, muito que colocar ele. Foi? E o outro que ganhou todo, ele tira o que tem um e dá aquele que ganhou mais. Então, quem ganhou mais um, e aí por diante. Então, ou seja, é normalmente que quem Deus usa e quem Deus está disposto a usar, e nós deixa Deus nos usar, provavelmente nós vamos crescer em tudo, crescer em todas as áreas. Porque o prazer de Deus é que tira até daquele que não está rendendo para te dar o que você está fazendo, porque prospere a obra do Senhor. O que o Senhor quer que nós sejamos fiéis. Porque se você é fiel no pouco, Deus está vendo que você é confiável em colocar coisas grandes na sua mão. Mas se você é fiel no pouco, aí Deus não vai colocar nada nas suas mãos, porque se você não cuidou nem um pouco, como é que você vai cuidar de coisas maiores? Então é isso que a gente tem que entender. Então essa palavra, né? Não rejeite, pois, a vossa confiança, que tem grande a vontade de galardão. Está dizendo assim, que tudo
que nós vamos fazer não vai ser de graça. Não é nada de graça. Nós não trabalhamos para Deus de graça. Ninguém, tudo não recebe. Agora, não está falando que vai dar dinheiro para ninguém, está falando que vai dar galadão. O que é? É até melhor do que dinheiro. As bênçãos de Deus, os presentes que Deus tem preparado para nós, os dons espirituais, muitas coisas tem para ser derramadas em nossas vidas, né? Até melhor do que dinheiro. Porque aí no terceiro ele fala, porque necessita de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possa alcançar a promessa. Então, é isso aqui que falta na igreja, na árvore das pessoas. Paciência. As pessoas não têm paciência, as pessoas querem que aconteça no estado de Deus. Tem pessoas que vêm para a igreja, tem pessoas que estão na igreja, mas só que ele perde a paciência, porque está na mente dele que é para agora. Ele está pedindo a Deus e já quer que o Senhor adiantado agora, adiantado. E aqui está falando que Deus não trabalha para adiantamento, não. Está falando aqui ao contrário. Está falando que Deus não trabalha com adiantamento, Ele trabalha depois. O que é que ele fala? Porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Né? Então, que ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Né? Então ele fala, porque necessita de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possa alcançar a promessa. Ele está dizendo assim, você vai fazer a minha vontade. Você vai me enrolar, vai fazer o que eu quero, e depois, quando eu quiser te abençoar, te abençoe. É isso que ele quer dizer. Deus trabalha assim. Porque senão ele não é Deus. Como é que é um Deus que eu tenho que mandar nele? Ele não é Deus. Ele quem está sendo Deus sou eu. Quando eu quero encostar Deus na parede e exigir alguma coisa de Deus, eu já estou tomando do lado de Deus. Porque eu estou querendo ensinar Deus a trabalhar. E nós somos pequenos para ensinar o mestre a trabalhar. Quando nós tentamos ensinar Deus a trabalhar, nós pecamos. Porque nós estamos respeitando a sua soberania e o seu poder e a sua graça. É como se você chegar diante do rei e querer mandar no rei. Ele vai te mandar te matar. Se for pelo menos no passado, quando a pessoa chegar diante do rei, tem aquela certa vez, se ele batesse nessa hora para te matar, ele matava. Então, imagina o nosso Deus que é maior do que o rei, é rei do rei, senhor do senhor. Então, o que está faltando é as pessoas terem referência a esse Deus e entender que é tudo na mão dele e que ele faz na hora que ele quer, no jeito que ele quer. É só fazer isso, uma nova coisa eu vou entender. Você viu, você puxa na internet, você vai encontrar as pessoas que eram mais ricas, pessoas bilionárias, pessoas que tinham muito dinheiro. Assim que eles morreram, deixaram mansões aí que valem não sei quantos bilhões e bilhões. Mas puxa na internet e vê, as mansões estão tudo abandonadas, não vale mais nada, não tem valor nenhum mais. E eles vão falando, na televisão, eram os reis de rei, eram os todos poderosos, e hoje não é nada, nem o que eles têm serviu de nada. As mansões estão tudo abandonadas, as casas tudo abandonadas, os carros, os seguros estão comendo. Está se cumprindo a palavra de Deus, que tudo que está nessa terra é perecível, e tudo a traça vai comer, e o ferrugem vai comer. Porque nós temos que entender que o que é maior, o que é mais cuidador nós temos que ter é a nossa alma. O que tem valor mesmo é a nossa alma. Nossa alma tem que estar abraçada pelo projeto de Deus, pelo amor de Deus. Porque tudo aí, então não tem diferença. A pessoa diz, não, mas fulano mora numa mansão. Não faz diferença nenhuma. Você morar numa mansão ou você morar no barraquinho. Para Deus não faz diferença nenhuma. Porque na verdade o cara mora numa mansão, não quer saber de Deus também, ele quer Deus. A vez daquele que mora no barraquinho, ele está lá no barco, mas ele ama Deus. Então o que tem valor para Deus? É o que mora na mansão ou o que mora no barco? Para Deus não vale nada, é o que mora no barraquinho que está seguindo a ele. Não adianta o cara ser dono do império, ter um monte de dinheiro, ter posição social, andar todo dia num carro diferente, andar todo dia, não sei o que, casa para morar, mas está entregue na mão do inimigo. Quando ele fecha os olhos, acontece que nem os ricão, aí pode puxar, você vai encontrar a tragédia e as mansões que estão abandonadas, que ninguém valia milhões e milhões, mas agora está tudo abandonado aí,
ninguém quer nada, está tudo, os caras que era a liderança nas televisões aí, da Globo, tudo, é tudo hoje um lixo. E quantos que estão morando para ficar adultos porque foram orgulhosos, foram arrogantes, querendo pisar nos pequenos. E Deus quebrou o focinho dele, mostrou, então lá, tem os que estão comendo lixo, saiu da riqueza e foram para o lixo, porque esqueceram que quando Deus fala a verdade, é a verdade. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e vem o Pai senão por mim. Ou seja, ninguém vai conseguir chegar em lugar nenhum sem Deus. Sem Deus ninguém consegue nada. Não adianta você querer fazer as coisas sem a direção de Deus, porque você se achar inteligente, né? Até Salomão, que Deus deu a sabedoria para ele, se perdeu no finalzinho. Você vê o que ele fez? Ele desistiu, começou a idolatrar por causa das mulheres que ele arrumou, ele perverteu a sua mente, o seu coração e se desviou de Deus. Isso é um legado para nós entender que a sabedoria na nossa mão, mas se você não tiver segurando de Deus, ela não vai servir de nada também. A sabedoria, se não souber aplicar e não souber usá-la, né, vai deixar a desejar no caminho, né? Porque no começo ele fez tudo que agradava a Deus, tudo, até o exército dele era maravilhoso, porque o exército de Salomão nunca teve um exército tão poderoso, tão bonito, né? Os escudos eram tudo de ouro, eles não estavam guerrear, quando ela escudo, o sol batia e candeava os inimigos, e os inimigos caíam por terra, né? Os escudos eram muito poderosos, eram muito maravilhosos. Então, você vê como Deus fez. Mas lembra que eu dei de hoje essa palavra? O que é que o Senhor está dando para mim nessa noite, para você? Vamos ser inteligentes, porque nós já temos vários exemplos dos que foram e se perderam no caminho. Então o Senhor não quer que nós se percam. Ele diz, olha para Israel, quando Israel caiu, tantas vezes Israel caiu, né? Tantas vezes que Israel caiu no vale de Ossos Seco ali, Ezequiel 37, a narrativa daquela visão fala que aquele era o povo de Israel que estava naquela situação. Era o povo de Israel que estava vivendo aquilo, vivendo naquele vale de osso seco. E eles tem jeito, ainda tem sim, porque para Deus tudo tem jeito. Para Deus tem jeito, tudo tem jeito. Deus pega o osso que acabou, ele faz gerar e levanta uma nação. Porque para Deus não é que nem nós, que muitas vezes você desengana uma pessoa, nós desenganamos a outra, dizendo que não tem mais Deus, não. Deus, tudo tem jeito para ele. Por isso que nós estamos aqui, porque tudo para ele tem jeito. Ele disse, então profetiza sobre esse vale de ossos seco. E ele começou a profetizar e foi criando os dedos, criando ossos, se ajuntando a cada osso, e se ajuntando a cada lugar, e daí por diante. Então é isso. Então, porque precisa de paciência. Nós temos que ter paciência que o que Deus prometeu para você vai cumprir. Você fica pensando, não, eu já estou velho, já estou cansado. Não. Se você nem imagina que Deus começa a usar as pessoas quando ele está com idade avançada. Deus não usa ninguém novo. O novo é a preparação. Deus está nos preparando a pessoa quando é novo, para depois, quando ele estiver numa idade já madura, que ele entende as coisas, aí Deus vai colocar na mão deles, vai fazer ele ser usado por Deus, porque ele tem entendimento, ele tem paciência, porque ele já adquiriu paciência, ele já foi muitas das vezes humilhado por tantas coisas, já sabe como é que funciona as coisas, né? Então, eu agora vejo a obra de Deus hoje, e eu vejo tudo que aconteceu na minha vida, que as pessoas fizeram comigo uma vez. Eu agradeço a Deus que tinha que ser assim, para me amadurecer espiritualmente e entender como funciona a obra de Deus. Nós estamos aprendendo como funciona a obra de Deus, porque quando eu iniciei a obra, eu pensei que todo mundo que andava com a vida era um anjo de Deus, era uma bênção de Deus, mas não, nós sabemos muito bem que não é nada disso. Nós sabemos muito bem que tem o joio e tem o trigo, e eles vão andar juntos. Porque se nós for, quando ele diz, olha, mas você não plantou uma semente boa, porque
nasceu essa semente errada? Não foi de mim. Né? O Senhor quis dizer o quê? E o que significa isso? A palavra está sendo plantada no coração das pessoas. Mas quando nós saímos da igreja, se não tiver cuidado, alguém que não quer nada com Deus, semeia uma palavra na sua mente, se você estiver alicerçado e preparado, ele pode tirar do caminho de Deus. Tem cara que é usado pelo inimigo, que desqualifica tudo aquilo que você está fazendo, e tenta te convencer que a igreja não é o teu lugar. Porque o perigo no dia de hoje não é você vir na igreja, o perigo é quando você sai da igreja e você se encontra em um lugar onde não tem pessoa da igreja, onde só tem mim, só tem pessoas. Então essas pessoas vão te lançar palavras que é para destruir você. E se você não tiver alicerce espiritual, você se deixa levar por essas coisas e você se afasta de Deus sem nem perceber. Nem as pessoas que estão lá no mundo, nosso trabalho tem isso, né? No trabalho cada um tem isso. Nossos colegas de trabalho, quantas pessoas que eu estou trabalhando ali, as pessoas dizem, talvez eu vou para o restaurante, eu sempre com uma mesa lá, não sempre com a mesa junto com alguém que não bebe e que não usa essas coisas, mas as pessoas, outros entram na mesa, vai beber cerveja, vai beber, vai coisar, porque vão, na hora do almoço, aí volta embriagado, volta com problemas, e depois tem, mas o que é que tem a ver? Eu tenho que ser inteligente e sabe, eu sou um servo de Deus, eu sou um homem de Deus, ainda que eu esteja no lugar, mas não posso me contaminar. Aí você tem que estar na lama, mas a lama não pode sujar você. Muitas das vezes nós temos que ter essa sabedoria, né? Não agradar ninguém, eu vou tomar um copo de cerveja aqui, porque o irmão também. Não, tem gente que vai fazer de todo, para ganhar o todo de sábado, para o mais ele falou isso, mas dentro da linhagem espiritual. Não, você não vai chegar no bar e beber cachaça para ganhar o bebedor de cachaça, não. Não é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer dentro da linhagem espiritual, né? Dentro da santidade de Deus. Nós temos que ter sabedoria para trazer os nossos irmãos para perto de nós, para perto do reino de Deus, para eles se fortalecer mais e mais na direção do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí ele continua aqui. Mas o justo viverá da fé, e se ele recusar, minha alma não tem prazer nele. Pronto. Aqui é a palavra bíblica, a palavra maravilhosa. O justo viverá da fé, e se ele recusar a minha palavra, eu não tenho prazer nele. Então, nós temos que entender que ele está pedindo para você ser justo. Ele está pedindo que, porque quem vai morar no céu é justo. Quem é justo? Quem compra, quem paga suas contas, não leva ninguém, quem não envolve ninguém. Dever, você pode dever, mas você tem que pagar. Porque você só é caloteiro quando você deve e você não paga. Porque todo mundo, hoje, para comprar uma coisa, tem que comprar fiado. Às vezes você não tem dinheiro para comprar na hora, você vai comprar fiado. Mas o importante é você pagar. Porque quando você é um pagador, você tem crédito. Você comprar o que você quiser. E isso é maravilhoso. E por que você tem crédito? Porque você foi uma pessoa justa. Porque você pagou dele. Porque você foi fiel nos seus contratos. E quem é fiel nos seus contratos, deixa a casa aberta, a porta aberta no mundo. Imagina no reino de Deus. Continua também. Porque o Senhor diz que os olhos de Deus estão sobre quem? Sobre os fiéis da terra. Não está dizendo que está sobre qualquer um. A aliança de Deus não qualquer uma pessoa. É a mesma coisa. E nós entender que não são todos filhos de Deus, mas quem é filho de Deus é aquele que faz o que estamos fazendo aqui nessa noite. Estamos buscando o Senhor. Nós somos filhos de Deus porque batizamos e aceitamos a fé. Agora, outras pessoas que ainda não fez isso são criaturas de Deus. Como nós somos uma vez criatura, mas o Senhor nos chamou e transformou nós agora em filhos de Deus, filhos da herança do Senhor, né? Para morar com Ele no céu, né? É isso. Aí nós, porém, não somos daqueles que se tiram para a perdição, mas daqueles que crê para a conservação da alma. Então, o que é? Mais uma vez está falando que nossa preocupação tem que ser com a nossa alma. Preocupar com a nossa alma.
buscar conhecimento do céu, para que cada dia nossa alma se embranqueça no caminho de Deus. Cada dia que nós tentamos ser melhor para o Senhor, nós estamos embranquecendo nossas vestes espirituais, né? Porque as nossas vestes espirituais, ela não pode ser manchada, ela tem que ser branca, como a lã, neve, como tem falado na palavra do Senhor, né? Ele diz que o que mancha as nossas vestes espirituais é o pecado, mas nós temos que ser inteligentes e não se deixar se levar pelo pecado, mas fugir da aparência do mal e se segurar no Senhor constantemente, porque é o desejo dele. O que é que ele fala? Como ele usou muito apelo, porque Pedro fala bem claro naquela passagem: seja santo em toda a vossa maneira de viver. Quando ele diz isso, seja santo em toda a vossa maneira de viver, é que não é só a minha boca que é santa, não é só o meu pé que é santo, é o nosso corpo inteiro que é santo. Tudo em nós é de Deus. É tanto isso que a gente já viu o testemunho de macumbeiro. Os macumbeiros faz essas coisas, né? Eles vão no cemitério pegar o corpo das pessoas para comer a carniça, para receber o poder de Satanás. Mas que morreu, tinha lá um túmulo de um crente, e quando ele foi mexer, disse: não mexe nesse aí não, porque esse é vontade de cima. Esse não pode tocar nele. Então é ver que quanto mais faz a vontade de Deus, até depois da morte, nosso corpo é guardado, protegido por ele. Ali ninguém vai tocar, porque está ali separado para o Senhor. Ali ele está guardado para o Senhor, e o Senhor cuida até de nós. Você vê que quando aconteceu a saída do povo da terra prometida, levaram o que? O corpo de José, como ele tinha pedido e anunciado antes de acontecer. Deus já usou, dizendo: quando vai acontecer que vocês vão sair daqui, e é para levar o meu corpo, é para levar os ossos dele. Ele foi levado, os ossos de José, para a terra, qual era a terra que ele levasse lá, onde estavam seus pais, né? Ali para se unir com seus pais. Então tudo é preparado, tudo é guardado. Nós somos preparados e guardados por Deus. Então nós temos que entender que Deus quer que nós sejamos vitoriosos em todas as nossas partes. Então não vamos rejeitar nada que Deus tem colocado em nossas mãos. Deus colocou algo para você fazer, faça com alegria, não faça gemendo e nem se reclamando, porque Deus não aceita. Se eu fizer alguma coisa para Deus, triste, ou desanimado, ou chorando, ou reclamando, Deus não aceita. Não faça, porque quando nós fazemos alguma coisa para Deus com tristeza e com desânimo, Ele não recebe, né? Tudo é com alegria que nós temos que fazer as coisas para Deus, é com fé, é com acreditar. Deus, muito obrigado por o Senhor ter colocado nas minhas mãos, muito obrigado porque o Senhor colocou isso para mim fazer, eu te agradeço por isso. Nós temos que ter alegria de fazer algo para Deus, seja lá o que for que Ele colocou nas nossas mãos, nós temos que valorizar e dizer, e não recusar, mas abraçar e fazer, né? Isso que Ele quer de mim e de você. Então aí sim nós vamos validar a nossa fé, e vamos validar a nossa estadia no caminho de Deus, e Ele vai ter prazer em nós, como está escrito aqui, vai ter prazer, e nós vamos ter alegria de correr para as coisas de Deus, vamos ter alegria de buscar as coisas de Deus, porque nós temos que ter sede de buscar Deus, sede de estar na casa de Deus, sede até para ver cada um dos irmãos, porque quando nós estamos na igreja, nós vemos cada um do outro, nós vemos o outro, e quando nós vemos o outro, nós se alegra, porque nós dizemos: se o irmão está na igreja, é porque ele está bem, a comunhão está plena, está maravilhoso, está tudo em paz, graças a Deus, que os irmãos estão amando o Senhor. Então é isso que o Senhor se alegra, e a igreja se alegra, a igreja cresce, e a igreja vai preparando para o dia do arrebatamento, porque Deus quer assim, né? Em nome de Jesus Cristo. É isso, não vamos perder nada, vamos só ganhar com isso, né? Porque quem busca o Senhor não vai perder nada. Para nós, só para nós estar encerrando daqui a pouco, no livro de Apocalipse, capítulo 3 e 7, fala assim: e o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isto e diz que é santo, e que é verdadeiro, e que tem a chave de Davi, e que abre e ninguém fecha e ninguém abre. Está vendo? Então, não adianta o homem querer que Deus abra uma porta se você não estiver com Ele. Ele está dizendo: eu tenho a chave, e se eu fecho, se eu abro. Se eu fechar, ninguém abre. E se eu abrir, ninguém fecha.
Se Deus abrir uma porta para você, não tem quem feche. Aí vai dizer, por que ele vai falar muito? Eu sei as tuas obras, e esse que ninguém pôs uma porta aberta, ninguém pode fechar. Tendo poucas forças, não negaste o meu nome. E esse que eu falei, que nascerá agora Satanás que se diz de ilusão, mas bem, esse que eu farei, que venha e adore e aproste a teus pés, e saibas que eu te amo. Aí no 10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Olha, ele falou paciência de novo. Nós estávamos só pacientes aqui, ter paciência, ter tudo. Ele disse, olha, como guardaste a minha palavra, eu também vou guardar vocês da hora da tentação que vai vir sobre esta terra. Então nós estamos na igreja buscando o quê? Um auxílio de Deus, buscando uma proteção de Deus, buscando sabedoria de Deus, buscando entendimento de Deus, buscando uma curaça de justiça, buscando um poder que nós estamos vendo, mas tem uma barreira que nos protege, tem uma blindagem que vem de Deus para blindar você contra o mal, e o mal não vai poder te tocar, porque você está respeitando a palavra de Deus. E quando nós faz para ele faz para nós também. Então é isso, não é nada de bom, não se abençoar. Então, ele diz, mesmo que você tenha pouca força, não negue o nome do Senhor, que é o que está escrito aqui. Está falando da igreja, através da igreja, que agradou a Deus, porque tinha poucas forças, mas foi fiel ao Senhor. A outras igrejas nem agradou, essa aqui não agradou a Deus, porque tinha poucas forças. Não, a outra vai, cada igreja tem uma qualificação. Sou rica, estou enriquecendo cada vez mais. Se eu diz, você é pobre, miserável, não. Porque quando a pessoa se apoia na riqueza e acha, ele diz, estou rico, estou ficando cada vez mais rico. Depois você é um pobre, miserável, não. Jesus falou para essa igreja, porque a igreja estava confiando no seu dinheiro, nas suas condições financeiras, na sua sabedoria terrena, mas esqueceram de confiar. Aí vem a igrejinha pobre, Filadélfia, a igrejinha que não tinha dinheiro, não tinha nada, mas tinha um povo, era pouco, como o pastor falou aqui, era pouco, eram poucas pessoas, mas essas poucas pessoas eram fiel a Deus, eram fiel ao obedecer a Deus e faziam tudo que estava de acordo com a palavra de Deus. Então o que acontece quando a igreja era pequena, mas é uma igreja que faz a vontade de Deus. Então essa igreja se torna grande no reino de Deus. Ela é pequena na terra para as pessoas, mas no reino de Deus é uma igreja grande, porque a igreja grande no reino de Deus é aquela que vive a palavra de Deus, é aquela que segue a palavra de Deus, é aquela que tenta fazer o melhor na palavra do Senhor. Amém? Então que Deus abençoe os irmãos, guarde essa palavra nos nossos corações, vamos para nossas casas, né? Pedir a Deus que dê uma semana maravilhosa, né? Tem culto de oração, os irmãos puderem vir, né? Puder vir, também ninguém vai, é tudo na fé de cada um, né? Vai depender da fé de cada um. Vamos orar, Senhor. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nesta noite, Senhor, nós te agradecemos pela tua santa palavra, meu Deus e meu Pai. Rogamos ao Senhor que nos conduza para nossas casas, na direção do seu Santo Espírito. Ó Pai Todo-Poderoso, venha nos renovar nossas forças, as nossas esperanças, Senhor. Meu Deus, que nós venhamos ser fiel nos contratos do Senhor, nós venhamos ser fiel na tua casa, ser fiel para com o outro, Pai, amar o nosso outro, como o Senhor nos amou primeiro, Pai Todo-Poderoso Deus. Nós venhamos se preocupar com o outro, Pai Todo-Poderoso, Pai, que ao som do Senhor venha derramar sobre nós, que o Espírito de Deus venha nos instruir, abençoar e trazer cura, trazer milagre, trazer alegria, trazer despertamento a cada um de nós, Pai Todo-Poderoso. Abençoa o nosso irmão, nossa irmã ali, Pai. Toma nas tuas mãos, Senhor, os ouvintes da palavra do Senhor nesta noite, Pai. Deus de poder, nós rogamos ao Senhor e agradecemos o nome do Senhor, nós damos Pai, já, Senhor, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus seja com todos nós, e todos digam amém. A paz do Senhor seja com a nossa igreja.